Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer um feedback de desenvolvimento na prática, que é aquele feedback que você precisa fazer com seu colaborador quando ele tem um comportamento inadequado ou quando ele está apresentando resultados abaixo das suas expectativas. Eu chamo esse feedback de evolução contínua. Lembrando que existem basicamente dois tipos de feedback. O feedback de reconhecimento, que você faz quando o seu colaborador apresenta um resultado acima das expectativas em alguma coisa. Ou quando, ao longo do tempo, repetidas vezes, ele entrega de acordo com as suas expectativas. Mas esse feedback eu vou deixar para um outro vídeo que depois eu deixo aqui para você assistir. E também existe o feedback de desenvolvimento, que é o feedback que você faz quando o colaborador apresenta um comportamento inadequado ou um resultado abaixo das suas expectativas. E é muito importante que a gente não misture as emoções e os objetivos. O feedback de reconhecimento é num determinado momento, e em outro momento o feedback de desenvolvimento. Eles são aplicados com objetivos diferentes e não devem ser misturados numa mesma conversa. E é muito importante destacar que o feedback de evolução contínua não é um feedback para que o colaborador se sinta mal, sinta que fez uma coisa errada, fique desanimado, porque esse tipo de feedback não vai ajudar o seu colaborador a entregar resultados melhores. Muito pelo contrário. Às vezes a gente acha que dar bronca vai resolver. Na verdade, o importante aqui vai ser apontar exatamente o que o colaborador deve melhorar para que você tenha resultados melhores dentro da sua equipe. Ele precisa sair dessa reunião com vontade de crescer, de evoluir e de fazer cada vez melhor. E é por isso que esse feedback é tão eficaz. O feedback de evolução contínua ele tem 7 etapas e eu vou passar para você aqui cada uma das etapas para que você entenda e coloque em prática de imediato. A primeira coisa que você deve observar é o momento e o local ideal. Em relação ao local, o feedback precisa sempre ser uma conversa particular entre você e a pessoa que vai receber o feedback. É importante que seja ou numa sala fechada ou até mesmo num ambiente fora da empresa, se isso for necessário para garantir a privacidade. E tão importante quanto o local é o momento. O feedback de evolução contínua, para ser bem aplicado, ele precisa ser aplicado no momento em que tanto você quanto o colaborador que vai receber o feedback esteja num estado emocional apropriado. Isso significa que não deve ser no momento de estresse, de ansiedade ou de raiva. Muitas das vezes esse comportamento inadequado é exatamente um comportamento como esse, que gera estresse, que gera raiva. E se você tentar dar o feedback nesse momento, você não vai ser bem sucedido. Nesse momento, o importante é interromper aquele estado, interromper eventualmente aquela discussão e deixar para dar o feedback num outro momento. Segundo ponto importante é que o feedback deve ser sempre objetivo. Ele deve estar sempre relacionado a um comportamento demonstrado num local, num momento específico, ou a um resultado bem específico. Não é legal você dar feedback sobre várias coisas, vários comportamentos ou várias situações numa mesma reunião. Por isso é importante que assim que acontecer você já dê o feedback. Se vai precisar pontuar mais de uma coisa, marque reuniões separadas para que você possa trabalhar cada ponto de melhoria em separado. E se você está sendo objetivo, se é em relação a um evento específico, você jamais deve utilizar frases como você é ou você tem demonstrado. Seja específico, você demonstrou. Lembre, a pessoa não é o comportamento, a pessoa demonstrou o comportamento. A pessoa não é aquele resultado baixo, a pessoa obteve um resultado baixo por algum motivo. E é exatamente o evento específico que você quer abordar nessa conversa. Terceiro ponto, mostre as consequências. Aqui, nessa etapa, o objetivo é demonstrar para o colaborador que se ele continuar agindo daquela maneira, aquilo não vai ser bom nem para ele, nem para a equipe, nem para a empresa. É importante que ele perceba isso. Se ele não conseguir perceber, você deve demonstrar claramente as possíveis consequências daquele tipo de atitude. Por quê? Porque nesse momento ele precisa entender, opa, realmente estou pisando na bola. Realmente eu preciso mudar esse comportamento
ou melhorar esses resultados. Continuando a conversa de feedback, a quarta etapa é obter o comprometimento do colaborador com a mudança. Uma vez que ele entendeu que se ele continuar agindo daquela maneira não vai ser bom para ele, nem para a equipe, nem para a empresa, é importante que ele se comprometa com a mudança, porque as pessoas não mudam quando você quer, as pessoas mudam quando elas querem. Então, nesse momento, você vai utilizar uma frase. Você vai perguntar para a pessoa, uma vez que você entendeu isso, você se compromete a agir de maneira diferente? Você se compromete a conquistar resultados melhores? E a pessoa precisa dizer que sim. Agora, tem uma coisa, se a pessoa não se compromete, ou se no passo anterior ela não consegue entender que aquilo que ela está fazendo não vai levar a um bom resultado, se ela quer terceirizar, botar a culpa no outro, se ela não quer assumir a responsabilidade pelos erros que cometeu e não quer se comprometer com a mudança, não adianta você continuar essa conversa. Você pode interromper a conversa e pensar que provavelmente você vai ter que substituir essa pessoa. Pode ser até que quando você interrompe a conversa e a pessoa percebe que pisou na bola de novo, talvez ela até te procure. E aí você vai decidir se você quer voltar à conversa ou se realmente você quer tomar a decisão de substituir aquele colaborador. Muito bem, agora se ele se comprometeu com a mudança, a gente vai para o quinto passo, que é perguntar para o colaborador o que ele vai fazer para mudar aquilo que ele está errando. Sim, quem vai definir o que deve ser feito é o próprio colaborador. Quando a gente define as nossas ações, a gente tem um comprometimento muito maior. É muito mais fácil a gente se comprometer com uma coisa que a gente mesmo definiu do que com uma coisa que foi imposta ou que foi uma ideia de outra pessoa e que você não concorda muito. Então você vai perguntar para ele o que é que você vai fazer para mudar essa situação. E às vezes a pessoa tem a resposta na ponta da língua, às vezes a pessoa precisa pensar alguns segundos, talvez até 1 ou 2 minutos, e você deve deixar a pessoa refletir sobre aquilo, e às vezes a pessoa não vai encontrar a resposta. Nesse caso, se ela não encontrar a resposta, você pode fazer duas coisas. Ou você pode definir um tempo para ela refletir sobre aquilo, e você retoma aquela conversa num momento oportuno, máximo no dia seguinte. Ou você pode, se você tiver condições de indicar um caminho, dar algumas sugestões. Mas nesse ponto é muito importante que a pessoa entenda a sugestão que você deu, concorde e realmente acredite que aquela solução pode ajudá-la a mudar os seus próprios resultados. De novo, é preciso que a pessoa se comprometa com aquilo para realmente conseguir mudar. E mais um detalhe importante aqui. Se a pessoa começar a construir frases como eu poderia fazer isso, eu podia fazer aquilo, talvez eu consiga fazer isso ou aquilo, você deve interromper a fala e perguntar: você poderia ou você vai fazer? Talvez você faça ou você vai fazer. Lembra? A pessoa está se comprometendo com a mudança. E às vezes, na linguagem, a gente acaba tentando fugir desse comprometimento. Amarre com a pessoa a comunicação que ela está fazendo para você e para ela mesma, certificando-se que ela está utilizando frases como eu vou, eu farei, eu executarei, eu mudarei. E depois que a pessoa entendeu o que ela vai fazer e se comprometeu com essa mudança, você vai incentivar essa pessoa. O sexto passo é exatamente você mostrar que você acredita na mudança. Dê a ela um voto de confiança. Ela está ali na sua frente se comprometendo a fazer diferente. Você deve dar o seu voto de confiança, incentivando e dizendo que você acredita verdadeiramente que ela é capaz de mudar e que ela vai entregar resultados melhores ou deixar de ter comportamentos inadequados. E o sétimo e último passo vai acontecer depois que você já encerrou essa conversa. Você encerra então a conversa e você começa a observar como é que aquela pessoa está se comportando a partir dali. Ela precisa sair dessa reunião motivada a mudar. Ela precisa demonstrar de fato no dia a dia que ela está se empenhando com a mudança, fazendo aquilo que ela mesma se comprometeu em fazer. Então monitore e se observar que ela está realmente se esforçando e mudando, lembre-se de fazer aquele reforço positivo, aquele momento em que você passa pelo colaborador e fala: percebi que você realmente está fazendo diferente. Parabéns pela sua mudança. Com isso, ele vai se sentir motivado a continuar mudando, continuar se esforçando, entregando um resultado diferente. E quando você faz isso, o seu colaborador evolui e passa a entregar resultados melhores. Agora, Dalton, o que acontece se esse colaborador, mesmo tendo se comprometido,
não melhorar, continuar errando as mesmas coisas? Bom, aí você vai ter que fazer uma segunda rodada, que é um pouco diferente. Mas para esse vídeo não ficar muito longo, eu vou gravar um outro vídeo e vou deixar aqui no final desse vídeo, se você quiser assistir e entender o que fazer quando o colaborador descumpre o prometido na primeira reunião de feedback de evolução contínua. Grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.